Olá pessoal, vamos dar início à videoaula da unidade 3 da disciplina de Biogeografia pelo curso de Licenciatura em Geografia através da Universidade Aberta do Brasil, UAB, Instituto Federal do Maranhão, Campus São Luís Maracanã, onde nessa unidade 3 nós vamos tratar da biodiversidade e conservação. É a última unidade desta disciplina. Os tópicos desta aula são o homem e a natureza, biodiversidade e conservação, métodos de aplicação em biogeografia e questões ambientais contemporâneas. Para falar um pouco dessa última unidade, é importante sempre lembrar da relação homem-natureza e a busca da compreensão dessa biodiversidade. Então, sempre entendermos que as modificações nos biomas, nos sistemas e ecossistemas se dá a partir das modificações ocorridas na natureza a partir do trabalho humano, nessa relação de interdependência entre homem e homem-natureza. Então, a natureza está no homem e o homem está na natureza, como nós já discutimos, e vocês devem ter estudado isso em Introdução à Geografia. Porque o homem é produto da história natural e a natureza é a condição concreta. Então, a existencialidade humana se dá nessa inter-relação, que vai, com certeza, alterar os biomas ou a biodiversidade terrestre. Porque o homem está cada dia menos preocupado com o seu ambiente, né, com o seu habitat. Ora, porque ele tem uma compreensão e uma visão de mundo cada vez mais deturpada e inconsequente e equivocada em relação à existência da Terra ou à biodiversidade terrestre. Então, quando se tem isso, e isso vem mostrando-se ao longo da história, apesar de todos os alertas, apesar de todas as campanhas, sua ação no meio natural vem como se estivesse dissociada da própria existência dele. Então, através de suas manifestações e ações. Então, isso é que tem causado problemas quando nós olhamos nas imagens aqui, fortíssimas, tanto de queimadas quanto de resíduos, poluição no mar, poluição no ar. Então, a sociedade contemporânea, ela vem numa dinâmica complexa e contraditória, né, dentro de sua organização, que representa, né, preocupação para todos nós, tá? E essas relações têm que ser mediadas e são transformadas pelo capitalismo, mas precisam ser alertadas e a gente precisa pensar melhor sobre elas. E a biogeografia, a biodiversidade vai nos ajudar a compreender isso. E aí surge a biodiversidade. A biodiversidade é o quê? A diversidade biológica, importante para a viabilidade ecológica de um ecossistema. Falou em ecossistema, falou em sistema, falou em vida, falou em continuidade da espécie. Então, diversidade biológica leva em conta uma série de número de questões e fatores, mas são um número de espécies e a representatividade destas em uma comunidade. Então, a diversidade vai além do simples número de espécies, quantitativo, mas sim leva em conta a distribuição destas na comunidade biótica. Então, a gestão da diversidade tem sido amplamente discutida para potencializar a gestão de áreas protegidas. Então, aqui você olha uma área A e uma área B no slide. Qual é a área potencialmente mais diversa ou com uma biodiversidade melhor? Aquela que possui uma espécie em grande quantidade e as outras em menor, ou aquela onde você tem de cada espécie grandes quantidades equivalentes. Então, dá para a gente entender que a área com maior biodiversidade é a área A, porque ela possui, né, ali um equilíbrio entre as espécies em suas quantidades, tá? Ao contrário da área B, onde é mais vulnerável, mais frágil, podendo inclusive ter o fim das outras espécies pela competitividade ou diversos outros fatores. A biodiversidade na história, né? Então, a biodiversidade na história é importantíssimo se ver. Tem até um desenho aqui, um gráficozinho interessante, né, para a gente observar como é que se deu essa evolução da espécie. A biodiversidade se origina aos finais dos anos 80, né, esse termo, biodiversidade, século passado, significa diversidade ou variedade biológica, e as mudanças ambientais fazem parte da dinâmica natural da história evolutiva do planeta, né, mudanças naturais ou antrópicas, e afirma-se, o Ricklefs, ele afirma que a biodiversidade tende a aumentar ao longo do tempo geológico, pelo surgimento de novas espécies, a partir da evolução e transformações ambientais. Enquanto Miller destaca que, ao mesmo tempo que o número de espécies tende a aumentar, os eventos de extinção diminuem esta diversidade. Então,
é um negócio meio dinâmico onde as espécies aumentam, mas ao mesmo tempo os eventos, né, os distúrbios, os eventos naturais, eles fazem também com que as espécies entrem em extinção, os eventos entrem e diminuem essa diversidade. Então fica o tempo todo se reequilibrando. Então o estudo da diversidade tem proporcionado uma série de ferramentas de medição com utilidades na análise da biodiversidade. Então a ciência da biogeografia tem muito que aportar neste campo, né, de entender melhor, tanto historicamente como na atualidade, para se ter uma busca de relacionar os conhecimentos entre as áreas para se entender melhor como se dá a vida no planeta. Biodiversidade ou diversidade biológica. A biodiversidade ou diversidade biológica é definida como a variação entre os organismos vivos de todas as fontes, inclui organismos terrestres, marinhos e de outros ecossistemas aquáticos, assim como complexos ecológicos, os que fazem parte. Isto inclui a diversidade dentro das espécies, entre espécies e de ecossistemas. Então, o termo compreende, portanto, diferentes escalas biológicas, desde a variabilidade no conteúdo genético dos indivíduos e as populações, o conjunto de espécies que integram grupos funcionais e comunidades completas até o conjunto de comunidades de uma paisagem ou região ali posta, né? A verificação da biodiversidade. Tem se desenvolvido uma grande quantidade de parâmetros, né, métodos, para indicar o estado dos sistemas ecológicos, a partir de uma aplicabilidade prática para se conservar, para se poder conservar, manejar e monitorar. Então, o número de espécies é a medida mais frequente utilizada por diferentes razões, né? O número de espécies, o que não é uma única vertente de entendimento. Os estudos sobre a medida da biodiversidade têm como foco central a procura de parâmetros para caracterizar como uma propriedade emergente as comunidades ecológicas. Então, para compreender as mudanças da biodiversidade com relação à estrutura da paisagem e separação dos componentes alfa, beta e gama, que é uma subclassificação que se faz, pode ser de grande utilidade para medir e monitorar efeitos das atividades humanas. Por exemplo, a diversidade alfa é aquela que diz respeito à riqueza de espécies de uma comunidade particular considerada homogênea. Tá? A diversidade beta é o grau de mudança na composição de espécies entre diferentes comunidades numa paisagem. Então, a alfa é a quantidade de espécies homogêneas, muitas araras, de um só tipo, arara azul. A diversidade beta é um grau de mudança, ou seja, são diferentes tipos de arara numa paisagem, certo? É outro parâmetro. A diversidade gama é a riqueza de espécies do conjunto de comunidades que integram uma paisagem, resultante da diversidade alfa com a diversidade beta. Então, a gama já seria como se fosse o cruzamento da alfa com a beta, ou seja, o terceiro tipo de arara, certo? Fatores de controle da biodiversidade. Então, os principais elementos que regulam a biodiversidade em escala regional e local, segundo Ricklefs, resumem as interações a partir do seguinte fluxograma. Então, você vai ter aqui, ó, controles que, segundo o gráfico, tem a ver com a escala regional, né? E a diversidade local. Então, a produção de espécies, a migração, o que são fatores que aumentam essa diversidade ou que levam à extinção ou que diminuem a diversidade. Então, aqui você vai ter algumas entradas e saídas do gráfico, como a quantidade de espécies aumenta o nível regional através da imigração e especiação. Né? Então, você tem aí a produção de espécies, a imigração, que é um processo natural, a extinção dentro dessa diversidade. Você tem a seleção de habitat, a diversidade local, a exclusão predatória, que é a competição, a probabilidade de extinção e a exclusão competitiva. Então, as espécies, elas tendem a ser especialistas de habitat, né? Então, elas se conectam nesse sentido, local e regional, de acordo com essa interação, seleção, competição. Então, essas interações ecológicas influenciam no que se dá de biodiversidade. Então, podemos concluir que a diversidade de uma área vai depender da história evolutiva desta, das características dos organismos, do seu habitat, de como essas se relacionam, tá? Para você ter um fator de controle da biodiversidade. A importância da biodiversidade. Por que é importante se preservar a biodiversidade? Né? Essa complexidade das interações entre os organismos, que nem sempre é bem conhecida, tem ramificações, né? Muito distintos. A gente coloca um exemplo que é trazido aí no fascículo, porque, por exemplo, é citado que
Diminuiu-se o número de mariquitas amarelas em determinado lugar, lá no Ártico, que elas são da Mata Atlântica e migram lá, são típicas da Mata Atlântica, mas migram lá pro Ártico. Então, lá no Ártico se percebe, né, que o número de árvores diminuiu, portanto, diminuiu o número de mariquitas. Por quê? Porque o que aconteceu? Os lobos lá foram exterminando os alces afetavam o solo afetava as árvores, e aí você não tinha como fazer ninho, né? Então, o que quer dizer isso? Que mesmo esse fenômeno de extinção, de especialização, de topo de cadeia, de um animal, por exemplo, um lobo que leva à extinção de um alce, certo? Você vai ter o quê? Se você tem menos lobos, você vai ter mais alces, né? Então, a extinção dos lobos leva à proliferação de alces. Os alces são animais que pisam bastante no solo, impedindo as árvores de crescer. Provavelmente as árvores vão impedir que as mariquitas amarelas façam seus ninhos. Então, a diminuição de uma espécie em outro lugar, né, tem a ver com a dinâmica do lugar tão distante, e às vezes isso não é percebido. Então, a complexidade dessas interações às vezes não são conhecidas, né? Eu acho que deu para entender aqui a relação entre esses três animais em lugares diferentes. Então, é importante destacar também que a biodiversidade pode ter um impacto econômico significativo, tanto por serviços ambientais, como por seu próprio valor econômico, né? Destaca ainda que existem muitos valores econômicos de serviços ambientais prestados por florestas tropicais, como tratamento de resíduos, ciclagem de nutrientes, intemperias, formação de solo, espécies para paisagismos, etc. Serviços que são fundamentais para a manutenção da qualidade do ar, controle da população, controle climático, regulação dos fluxos de água, polinização. Assim, o que podemos destacar é que a manutenção da diversidade é um ponto-chave quando falamos de conservação ambiental, tá certo? Distúrbios de diversidade. Também existem os distúrbios naturais, né, que fazem parte da dinâmica dos ecossistemas, tá? Então, você vai ter eventos naturais, como terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, até quedas de árvores, que são exemplos de perturbações que vão variar no tempo, e eles vão interferir na dinâmica do ecossistema. Então, eles têm uma importância ecológica natural. Então, por exemplo, eles podem diminuir uma espécie e excluir uma competitividade. E aí você vai alterar, ao invés de pensar que aquilo está se destruindo, você está gerando um equilíbrio naquele ecossistema, já que aquela espécie ia eliminar as outras, né? Então, com maior número de espécies consegue viver no mesmo habitat. Métodos e aplicações em biogeografia. Diversas aplicabilidades têm ocorrido para a gestão ambiental, né, na Então, biogeografia, integrante da ciência geográfica, pode contribuir de forma decisiva nos planejamentos, por se destacar pela grande variedade e quantidade de informações que pode oferecer ou fornecer nas pesquisas, tá? Então, por exemplo, estudando fenômenos sensíveis às condições e variações ambientais, como a eutrofização, a lixiviação, né? Então, como é que esses fenômenos se dão no ambiente? Isso vão ser importantes para a ciência como um todo e para a ciência geográfica. Por exemplo, a fenologia, né, é o ramo da ecologia que estuda os fenômenos periódicos dos seres vivos, animais e plantas, tá? Então, suas relações com as condições do ambiente, tais como temperatura, luz e umidade, as migrações das aves e a floração e frutificação das plantas são exemplos de fenômenos cíclicos estudados pela fenologia. Eu até coloco aí a fenologia da banana, né? Um estudo que mostra, ao longo do tempo, o crescimento da espécie banana. A eutrofização é um fenômeno estudado na biogeografia, né? Ocorre quando os solos se tornam tóxicos a partir da adição de insumos e adubos em grande quantidade, ou seja, muita matéria orgânica. Então, há uma perda de oxigênio, uma perda de produtividade pelo excesso de oxigênio, Então, você tem tanta matéria orgânica que você tem
tanto excesso de nitrogênio que você não consegue, a competição é tão alta que as espécies não conseguem sobreviver, né? A lixiviação é a extração ou solubilização dos constituintes químicos de uma rocha ou mineral, solo, depósito sedimentar, etc., pela ação de fluido percolante. Então, lixiviação que se dá na Amazônia, muita água lavando os nutrientes, né, pela ação da chuva, e o empobrecimento do solo. Tem até um gráficozinho mostrando ali um pouco isso para a gente. O mapeamento como apoio ao entendimento da biogeografia também é algo muito importante, né, que se traz aqui. O mapeamento é um instrumento fundamental, né, para a referência espacial e servindo de base para entendermos a espacialidade de um fenômeno. Então, na biogeografia não é diferente. É a base para a cartografia, não é diferente. E a base para a cartografia é entender as áreas de distribuição de uma espécie. Então, de acordo com Furlan, a área de distribuição biogeográfica é uma projeção geográfica, né, uma fração do espaço geográfico definido pelo conjunto de interações ecológicas históricas de dada espécie. É a área que mantém relações ontológicas com a espécie, nasce com o nascimento de seu ocupante. Então, a área de distribuição é a projeção da história do grupo. Então, o mapeamento não é para dizer o hoje, ele também serve para mostrar a evolução histórica das interações ecológicas das espécies, certo? Então, a cartografia é um instrumento importantíssimo para se entender essas mudanças. Então, partes da confecção de um mapa, a partir da determinação de realidade das localidades onde a espécie é observada. Aí você tem uma metodologia de observação, com armadilhas, observação de pássaros, passa muitos documentários sobre isso, registro de espécies. Então, você tem os dados, as informações sobre o meio físico, você caracteriza a distribuição das espécies, e aí vocês vão ter os dados que vão ser georreferenciados e plotados no mapa. Então, você depois pode utilizar essas informações de diversas formas, fazendo diferentes análises, que vão desde sequências temporais até cruzamento de informações sobre biomas, com processos como desmatamento. E isso tudo aqui que nós estamos falando é o que chamamos de gestão ambiental. Daí a importância do mapeamento com apoio ao entendimento da biogeografia e da gestão. Exemplificando, aqui nós temos um mapa de distribuição de lobos na Europa e na Itália. Então, você vai ver que a figura dá uma ideia. Aqui em 1900 tem a figura macro, né? E tem as figuras subdivididas aqui por ano. Então, 1900, 1966, 1973, 82, 85. A corzinha mais forte do vermelho é a quantidade de lobos. Você vê que em 1900 tinha mais, foi diminuindo. Em 1973 chegamos numa baixa muito grande da quantidade de espécies. Mas você vai ver que em 82 começa a aumentar e 85 também. Então, isso se explica que houve um processo de ocupação e de dizimação da espécie, porém depois houve um processo de revitalização, um processo de defesa do animal, e a população de lobos cresceu novamente. Então, é uma análise histórica da distribuição de uma espécie e suas intervenções e fatores que levaram tanto ao extermínio, né, como a sua restauração, né, a recuperação dessa espécie, aumentando o número novamente. Importantes ferramentas da biogeografia, né? Há diferentes tipos de cartas biogeográficas, que são os mapas como instrumento importante para a biogeografia. Então, você tem as cartas de inventários, que representam o levantamento de informações vegetais, ecossistemas, animais, espécies animais, vegetais, que ocorrem em determinado espaço. Você tem as cartas de dinâmica populacional, que representam a expansão e retração do espaço ocupado por apenas uma espécie ou todo um ecossistema. Tem as cartas de vulnerabilidade, que representam os parâmetros que devem ser respeitados para que não ocorram alterações drásticas nas espécies ou ecossistemas. As cartas de impactos ou alterações, que representam o grau de interferência antrópica sobre os ecossistemas. As cartas temáticas ou especiais, que representam determinado aspecto da biosfera, como a fenologia, determinadas espécies vegetais, mapas de migração de animais, etc., nós vimos agora, e cartas de áreas de risco, que indicam espaços que devem ser evitados pela ocupação humana. E os métodos atuais de análise biogeográfica? Nós temos alguns também. Existem muitas técnicas diferentes de análise biogeográfica atualmente. Todas buscam entender a distribuição dos organismos no planeta, sua história, como eles se relacionam, etc. Então, tem 5 correntes principais. O dispersalismo, que é um conceito tradicional
de centro de origem e dispersão, que leva em conta a existência de uma área ancestral, ou seja, o passado, a qual se deu a dispersão da espécie ancestral, que pode ou não ter origem às espécies presentes atualmente, ou seja, como é que uma espécie que vive aqui teve relação com outra espécie lá atrás, em outro lugar. A biogeografia filogenética, que aplica as regras de progressão e derivação para estudar a história da distribuição geográfica de um grupo, certo? E a hipótese filogenética de um dado grupo de organismos com a base para inferir sobre hipóteses históricas, certo? Que seria, no caso, uma evolução de uma espécie gerando a outra. Tem a panbiogeografia, que tenta reintroduzir e reenfatizar a importância das dimensões espaciais e geográficas da diversidade da vida para o entendimento dos modelos e processos evolucionários. A biogeografia cladística consiste na construção de cladogramas, né, que são tipo gráficos a partir de cladogramas, de taxons, né, e uma posterior derivação para um cladograma geral da área. Ou seja, essa biogeografia cladística, ela quer mostrar que os seres eles têm relações genealógicas, né, um ser, uma espécie tem a ver com a outra, é como se tivesse tido um cruzamento, fossem parentes biológicos. A análise de parcimônia para detectar endemismo, né, a metodologia do PAI consiste basicamente em classificar áreas de endemismo através de uma matriz de dados que é constituída colocando-se nas linhas os nomes dos taxons e nas colunas as localidades que fazem parte da análise. O PAI pode ser classificado como uma ferramenta da biogeografia histórica, pois a partir da análise dos cladogramas obtidos, seguindo o pré-requisito de grupos utilizados serem monofiléticos de enraizamento de árvore e da utilização de espécies endêmicas, é possível detectar áreas de endemismo e suas relações com os grupos que a habitam, e também sobre as relações dos grupos entre si. E aí eu deixo aqui para você continuar a sua viagem, um artigo, um vídeo, um filme e 2 músicas. Pessoal, bons estudos, façam suas atividades, leiam os materiais e aprofundem seus conhecimentos. Até a próxima.